pessoal, tudo bem? A gente vai então dar continuidade à aula do professor Silvério, certo? Eu resolvi não gravar o vídeo todo, porque como já tinha essas duas aulas prontas, que é o início do nosso capítulo 5, características gerais da indústria, então o início desse capítulo foi dado pelo professor Silvério, né, que eu escolhi aqueles dois vídeos que ilustram bem o início do capítulo, e eu vou dar continuidade, já que eu não encontrei nenhuma aula específica sobre essa parte que a gente precisa saber também. Bom, vocês viram no primeiro vídeo como se classifica as indústrias, indústrias de bem de consumo, de bens duráveis e não duráveis, enfim, vocês viram aquela classificação. Tem também uma outra forma de classificar as indústrias, certo? Em indústrias clássicas e indústrias modernas. As indústrias clássicas são aquelas que utilizam menos tecnologia, uma quantidade grande de pessoas, de funcionários, e as indústrias modernas ou tecnológicas ou high-tech, tem vários nomes de chamá-la, são aquelas indústrias que utilizam um alto teor de tecnologia, né, com alta capacidade tecnológica. Isso proporciona então a redução na quantidade de funcionários, né? Então essas são as características das indústrias tecnológicas. Bom, e vocês viram no segundo vídeo os fatores que levam as indústrias a se instalarem em determinados locais. Vocês viram que são vários os fatores, vocês viram que são fatores de ordem de matéria-prima, disponibilidade de matéria-prima, disponibilidade de fonte de energia, de rede de transportes bem estruturada, de internet, a disponibilidade de mão de obra barata ou, dependendo do tipo de empresa, uma mão de obra com capacidade técnica, né? Então tudo isso são fatores que, dependendo do tipo de indústria, leva a essa indústria se localizar em determinado ponto do espaço ou outro ponto do espaço, certo? Mas hoje a gente vai falar então de um importante personagem quando a gente está falando de indústria, né? Que são, na verdade, as multinacionais ou transnacionais ou empresas globais. Por que elas são de extrema importância? Porque elas atuam em todo o planeta, né, de forma integrada, e essa atuação vai desde a instalação de fábricas, né, até a movimentação mundial de dinheiro, influenciando inclusive determinados países na política local. Bom, quais são as características dessas multinacionais? Cada uma tem as suas peculiaridades, inclusive no ramo de atuação, mas todas elas têm características em comum. A primeira característica, já falei, atuação global. Elas atuam em todo o continente, as suas filiais são instaladas em vários países do mundo, né? E elas se interconectam entre si, de modo que a maioria dessas multinacionais estão situadas em países desenvolvidos, certo? Mas não exclusivamente, eu estou falando da maioria. Nós temos multinacionais brasileiras, por exemplo, nós temos multinacionais indianas, enfim. Mas a maioria delas está situada em países desenvolvidos e é a partir desses países que elas se expandem a sua atuação para os demais países do mundo. Como vocês podem ver, a atuação da Volkswagen, ela é ampla, né? Só para exemplificar, a Volkswagen é uma empresa de fabricação de automóveis. Veja que ela é ampla e que ela se expande, né, por diversos continentes, atuando aí em diversos países do mundo. Outra característica, esse tipo de indústria, esse tipo de empresa, elas atuam em diversos ramos da economia. Vamos pegar um exemplo da indústria de automóvel. Ela tem a sua indústria que fabrica o automóvel, ela tem a sua rede de revenda de lojas, atua no setor terciário, no setor secundário, que é o da indústria e produção. Quem tiver dúvida sobre esse assunto, eu vou deixar um vídeo também do professor Silvério para vocês esclarecerem a diferença dos três setores da economia, certo? A gente já falou sobre isso ano passado, mas mesmo assim pode ter dado esquecida, eu vou deixar o vídeo aqui, tá bom? Então, atua no setor da indústria, setor secundário, atua no setor terciário, que é o setor de serviços, no setor de da venda do próprio produto, e atuam também no setor financeiro. Elas criam um banco, vamos pegar o banco aqui da da Chevrolet, tem o banco GEMAC. O GEMAC é o banco que financia o automóvel para que a gente, pessoas mortais como eu, trabalhadoras, consigam comprar um carro parcelado 1 milhão de vezes, financiado em 1 milhão de vezes. Então veja, ela atua em 3 anos. Em dois setores da economia, né, o secundário e o terciário, e dentro do terciário em 2 ramos, o ramo de venda e o ramo financeiro, né, de instituição bancária. Então essa é uma das características também das multinacionais. Terceira característica, investimento em pesquisa tecnológica. O que acontece? Essas empresas, a maioria delas, elas são
empresas high-tech, né, elas, como têm um lucro muito grande, geralmente elas dominam mercados no mundo todo, ela acaba que sobra um pouco de dinheiro para investimento, e esse investimento ele é feito na busca de novos produtos. Vamos pegar um exemplo aqui, o ramo de televisões ou de celulares, que é mais rápido que isso acontece. Todo ano, coisa nova está surgindo, né? Tecnologia nova vem surgindo. Todo ano não, mas né, um pequeno período de tempo. Isso é resultado de um investimento da própria empresa, das empresas de celulares, tecnologia, num ramo de pesquisa, né, para que isso vá sendo aprimorado. Isso não acontece numa empresa, numa indústria tradicional, com tanta frequência, né? Vamos pegar um exemplo, a fabricação de calça jeans. O aprimoramento tecnológico, ele ocorre, é claro, né? Há o aprimoramento das máquinas, mas isso acontece de forma muito lenta e o resultado disso não é uma diferença tão grande, né? No produto, na forma de produzir sim, mas no produto em si não há diferença tão grande, certo? Nossa última característica é o comércio intrafirmas. O que é isso? Bom, existe nessa rede de empresas multinacionais, na verdade, né, na rede de empresas multinacionais, entre as multinacionais do mesmo dono, né, do mesmo um comércio entre elas. Intrafirmas é entre as firmas da mesma empresa. Vamos pegar, por exemplo, aqui, a gente tem uma empresa de... Vamos pegar televisores de novo. Num país de alto desenvolvimento tecnológico, como os Estados Unidos ou como a Coreia do Sul. E aí o país vizinho da Coreia do Sul, Vietnã, digamos, ou o Vietnã, vamos pegar a Índia, ou o Brasil. Vizinho a esse país, então, nós vamos ter um país mais pobre, com menor tecnologia, que também produz esse produto. Então essas empresas maiores, mais desenvolvidas, vendem para as suas filiais as máquinas de segunda linha para que elas possam produzir, né? E aí nós vamos ter aí um lucro gerado dentro desse próprio comércio, certo? Esse é só um dos exemplos. As indústrias globais também utilizam-se de estratégias para a sua atuação, para o maior rendimento, para o maior lucro. Uma estratégia global é a aquisição de insumos. O que essa multinacional faz? Ela se instala num país, né, num país que não é o seu de origem. Ao chegar nesse país, essas empresas passam a atuar em outros ramos, né? Ela se instala num país, faz acordos, né, econômicos, financeiros e políticos com esse país, se instala nesse país e passa a tomar de conta de um determinado setor, do setor de energia, por exemplo, do setor de transportes, por exemplo. Essa é uma estratégia e para que isso, né? Para adquirir mais lucro para o seu grupo. Essa é uma das estratégias. A outra estratégia é o aproveitamento da infraestrutura. O que a gente chama de aproveitamento da infraestrutura? Vamos pegar aqui, ó. Uma empresa qualquer, ela quer se instalar num país da América do Sul. Ela tem como opções Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, digamos, né? O que ela vai fazer? A depender do tipo de empresa, ela vai observar qual desses países tem o maior grupo de infraestrutura já instalada, para que ela não precise gastar dinheiro com isso. O que a gente chama de infraestrutura já instalada? Você tem uma rede de energia bem estabilizada, se tem uma rede de telecomunicação e transporte já eficiente, se tem uma política econômica estável, né? E tudo isso faz com que essa empresa escolha determinado local, aproveitando já uma infraestrutura existente para que ela não precise investir nisso. Né? Essa é uma outra possibilidade. E só para complementar a aula do professor Silvério, ele já falou sobre isso um pouco, mas eu vou só complementar que na atualidade existem novos fatores locacionais das indústrias. Tem os fatores locacionais clássicos que são proximidade da fonte de matéria-prima, rede de infraestrutura bem estabelecida, proximidade do mercado consumidor, incentivos fiscais, tudo isso são fatores locacionais tradicionais das indústrias desde o passado até a atualidade, né, se aprimorando. Distanciamento das grandes cidades de engarrafamento, né, mas na atualidade as empresas de alta tecnologia buscam novos fatores locacionais. E que fatores são esses? Todos ligados à rede de pesquisa. Se você tem um país que tem um alto investimento, com investimento nas universidades, na área de tecnologia, é importante para essas indústrias de tecnologia se instalarem nesse país. Né? Se esse país também oferece uma boa infraestrutura educacional e cultural, é importante para esse tipo de empresa também aproveitar esse pessoal que está aí se instruindo, que está aí gerando capacidade
de oferecer o seu serviço para esse tipo de empresa, né? Diferente de um país que não investe na educação, que não vai formar mão de obra qualificada para trabalhar numa indústria de tecnologia, certo? Então isso agora se torna novos fatores locacionais, o que vai gerar aí os polos tecnológicos, que são polos tecnológicos, geralmente ligada às universidades, são áreas, polos de grande desenvolvimento tecnológico em vários ramos da tecnologia, né? Da área tecnológica, não só na produção do produto material, como celular, TV, essas coisas tecnológicas que a gente conhece, mas também na produção de produtos farmacêuticos, né, de um modo geral. Então esses polos tecnológicos são áreas então de alto desenvolvimento da tecnologia que gera uma atração para essas empresas se instalarem, né, para a instalação dessas empresas, e esse polo se torna então uma área de grande desenvolvimento de tecnologia em determinados locais no mundo. Certo? Nós temos o mais conhecido polo tecnológico do mundo, que é o Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é conhecido no mundo todo pela produção de matérias de computação, informática, certo?